Com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Pirimer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores que nesse momento estão em sintonia conosco, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E é uma alegria para mim. Eu vinha no trajeto ali de Coqueiros, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, até aqui. A gente leva uns 6, 7 minutos, quando o trânsito está livre, quando sai de manhã, ali no caso, em geral, o trânsito está livre. Mas na entrada, olha, eu fico pensando, meu Deus, essas crianças nesses automóveis, para fazer esse trajeto, que, estando livre o trânsito, se leva 4 minutos e meio, para adentrar para Florianópolis, é incrível, uma meia hora ou 20 minutos, anda um pouquinho, e são 3 pistas, e já estão pensando e devem, o quanto antes, fazer essa entrada para Florianópolis, 4 pistas. Eu sempre tenho dito, atualmente, de 2 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, o trânsito em Florianópolis é imprescindível. Ou seja, ninguém sabe. Você pode ir muito bem, daqui a pouco o trânsito parado completamente. Eu tive a ocasião de ontem ir a Timbó, para realizar as exéquias, a cerimônia assim chamada de encomendação do corpo, ou seja, do cadáver de meu irmão Godofredo José Keller, que militar, aposentado, major do Exército, aposentado há diversos anos, e seguiu, foi professor também no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, quando talvez o Rio de Janeiro era mais calmo, mais tranquilo, e foi professor de muitos oficiais na especialização dele. Mais tarde ele veio, comandou um departamento em Ponta Grossa, e de Ponta Grossa também em Curitiba. E residia em Curitiba, numa região chamada Bacaxiri, com muitas árvores, com muitos pássaros, uma região muito bonita. Mas ele faleceu, então, depois de muito sofrimento, podemos dizer. Por que sofrimento? Por causa do pulmão. E por que por causa do pulmão? Aqui está uma coisa que eu já falei mais de uma vez, porque ele tinha um vício terribilíssimo. Qual era esse vício? De fumar. Quantas vezes eu disse para ele, Godofredo, mano, deixa esse cigarro, tal, não sei o quê. Mas ele, inveterado, como alguns dizem, é um vício que a gente não pode deixar. Que não pode deixar o quê? Eu sei de pessoas ali que a namorada dele, foi lá em São Paulo, e a namorada dele disse, olha, nós estamos namorando 2 anos, 2 anos e meio. Então ele disse, podíamos já agora marcar o noivado. O que ela disse, a namorada dele? Olha, sabe que eu já pensei? Deixar você, porque você não deixa esse cigarro, e isso não me faz bem também. E eu não gosto desse fedor de cigarro, diz ela. E fez bem dizer. E ele na hora estava fumando. O que é que ele fez? Faltou educação para ele. Eu sei, uma criança não faria o que ele fez.
Ele se mente, é? Por causa do cigarro? Pois ele pegou, pronto, jogou ali mesmo. Pois é, vocês podem ver as crianças hoje em dia, parabéns para as professoras e professores, para as diretoras, que realmente educam bem essas crianças. Eu já vi criança de 4 aninhos. Nós estávamos andando com os pais, com uns 3, 4 senhores, e uma criancinha, um filho de um dos pais ali presente. Ele havia lá um gramado, era numa pastagenzinha, num gramado, até umas árvorezinhas um pouco alto, um gramado um pouco alto. Eu dei, então, um pirulito para essa criança. Eu não sei porquê, eu procurei observar a criança, pois desenrolou o pirulito e ficou com o papel na mão. E fomos caminhando, tal. E depois de um bom tempo que a gente caminhava, olhando lá um terreno, tal, aí eu perguntei, o Gugu era o apelido dessa criança. Gugu, por que você está sempre o tempo todo com a mão fechada? Você tem algum problema? Não, diz a criança. Aí eu tenho aqui o papel do pirulito. Eu não encontrei nenhuma lixeira. Meu Deus do céu, olha que coisa. Muita gente adulta, mal educada, desculpe, a maior parte das pessoas são bem educadas. Mas eu acho aquelas pessoas que, como eu vejo, e fez muito bem, Dona Ângela a mim, quando foi prefeita, e um carro na frente dela, foi que me contaram, 2 pessoas que viram, me contaram, e o que é que ela simplesmente, eles jogaram um papel fora do carro, no asfalto. Mas foi aqui em Florianópolis mesmo que aconteceu isso. Pois ela pegou a caneta, anotou a placa do carro e deu uma multa. Tem brasileiros que somente se emendam quando tem que tirar o dinheiro do bolso. E eu aprovei esse gesto dessa prefeita Ângela, conhecida minha de muitos e muitos anos. Aliás, a mãe dela e a minha mãe eram primas irmãs. Ela nasceu em São Pedro das Canas, depois foram para Indaial, que fica ao lado da cidade de Timbó, onde eu realizei ontem a encomendação do meu irmão, do Godofredo José Keller. Ele faleceu em Curitiba, morava em Curitiba, talvez você possa dizer, mas por que veio para Timbó? Porque ali Timbó tem mais parentes, não sei se quiserem visitar a sepultura, tal, assim. Então eu fiz a encomendação. Ele faleceu com 89 anos. Ele podia ter vivido muito mais. Era um pouco mais novo do que eu. Mas Deus tem seus caminhos. Deixemos a nossa vida sempre nas mãos de Deus. Então, hoje, mais um dia que nós temos a graça de viver na nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade. E eu de manhã, no programa das 6h30 de rádio, eu tenho rezado de vez em quando essa bonita oração que eu gosto e muitos radialistas têm, rádio ouvintes, que acompanham meu programa, e dizem, Padre Pedro, reze mais vezes esta oração, que é tão bonita, que nos eleva. E você, então, telespectador, veja só esta oração. Senhor Deus, no silêncio deste dia que amanhece, ou seja, deste dia, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força de vontade de lutar e de vencer na minha vida. E continua, então, essa oração dizendo,
Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser compreensivo, ser paciente, ser alegre, ser otimista, ser manso e prudente e sempre com o coração aberto para o perdão. Quero ver os meus irmãos de caminhada por esta vida rumo da eternidade, além das aparências, ver tudo de bom, de positivo em todos os meus irmãos de caminhada, ver além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo, ó Deus, os vês. E assim não ver senão o bem em cada um deles. É isso que Cristo pede a cada um de nós. Quando Cristo fala ali, você que olha a trave nos olhos de outra pessoa, a trave, quer dizer, a trave do futebol é uma coisa grande ali, né? E Cristo diz, você que vê a trave, o defeito nos seus semelhantes, tire primeiro, aliás, você que vê o cisco, diz Cristo, o cisco, pequenos defeitos, pequenas, enfim, alguma coisa de menos agradável para aquela pessoa. Vê a trave que tu tens nos teus olhos. Então devemos sempre, é o caso que todos os telespectadoras e telespectadores que estão em sintonia conosco nesse momento, já têm. Alguns já se converteram, outros sempre continuaram a ver o bem em cada uma das pessoas. Mas algumas pessoas pessimistas, algumas pessoas afastadas de Deus, só veem o defeito. Não é esta a vontade de Cristo. Veja como Cristo Jesus olhava para a criança, olhava para as pessoas com lepra, com ancenias, com a doença, não rejeitava ninguém. Jesus Cristo acolhia todos, mas continuando aqui, cerra, fecha meus ouvidos a todas a calúnia, a todas as conversas, a todas as fofocas, guarda a minha língua, veja, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sinto, ó Deus, a tua presença na minha vida. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia, ou desta semana também, deste mês, e sempre eu te revele a todos. Vejam só, tudo isso vos agradeço, Senhor Deus. Há pessoas que são uma maravilha. Às vezes tem pessoas que eu soube, eu também já fiz isso. As pessoas falando mal de outro, eu não quero me meter na vida de outros. Ali eu digo, quando eu vejo a pessoa denunciando ou vendo só as más qualidades, eu digo, olha, da minha parte eu não tenho nada para dizer contra aquela pessoa. Pelo contrário, eu vi ela se doando em favor dos semelhantes e tal, isso, aquilo. Aí a pessoa, recua um pouco daquilo que ela estava falando. Isso é olhar as qualidades da pessoa. Essa é a vontade de Cristo Jesus. É esta a vontade do anjo da guarda seu. Quando uma pessoa fala contra outra pessoa, às vezes até calúnia, então o anjo da guarda se retém com vergonha da língua desta pessoa. Eu estou um pouco fora do meu assunto de hoje, mas eu falei do anjo da guarda e toda terça-feira a igreja pede que a gente se volte um pouco para o grande amigo. Por isso, veja só, na segunda-feira, a igreja aconselha que as pessoas
se volte um pouco mais e reze um pouco mais por aqueles parentes nossos, ou vizinhos nossos, ou conhecidos nossos, ou mesmo pessoas estranhas, rezando pelas benditas almas do purgatório. Eu me lembro, minha mãe, Paulina Regina, tinha uma grande devoção, e eu aprendi dela a devoção pelas almas do purgatório. Na terça-feira, a devoção para quem? Para o anjo da guarda, aquele nosso grande amigo que Deus nos concedeu no dia do nosso batismo, quando recebemos a graça santificante, quando nos tornamos filhos de Deus. Então, e na quarta-feira, nossa devoção a São José, padroeiro das famílias, e Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa Mãe. Na quinta-feira, nossa devoção para com Cristo na branca e santa hóstia consagrada, onde o próprio Cristo Jesus diz: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E todas as pessoas que recebem com fé a Sagrada Eucaristia sente a força do Cristo Jesus dentro de si. E nas sextas-feiras, a igreja pede que a gente se lembre do grande sacrifício de Cristo Jesus por nosso amor, para nossa salvação. Quando Cristo abriu as portas do céu para todos e cada um de nós, que estavam fechados por causa do pecado, de orgulho de nossos primeiros pais. Abra a sua Bíblia, se não agora, marque o capítulo 3, versículo 19, onde, quando eles, nossos primeiros pais, eu não vou mais obedecer a Deus, eu também sou inteligente, eu também sou bonito, o casal lá, falando e defrontando Cristo. Cristo chegou e disse: ah, é? Você não obedece mais? Eu que criei vocês nessa beleza toda, estou no paraíso para a felicidade toda. O que é que Cristo Jesus diz? Está aqui bem claro na Bíblia. Dora em diante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Está aqui bem claras as palavras de Deus. E foram expulsos do paraíso. E quanta gente hoje tem que suar no seu trabalho, lutar. É a vida. Eu mesmo também luto, sempre lutei, desde pequeno, indo com o papai, que era comerciante, para os lavradores. E para mim era uma alegria. Quando eu estudava à tarde na escola, eu ia de manhã. E no outro ano, se eu estudasse de manhã, eu ia com o papai à tarde. Ah, que beleza, tal, né? Mas o papai, aquele esforço, que exemplo de vida. E a mamãe maravilhosa, só a graça de Deus, verdadeiros santos. E deu verdadeiro testemunho de vida. Então nós vivemos numa alegria, nós temos um terreno muito grande, onde muitos vizinhos vinham lá domingos à tarde para aproveitarem aquele morro belíssimo para escorregar com as carrocinhas, com as cascas de coqueiro, enfim. Foi uma infância que eu gostaria que toda criança tivesse. Eu fico tão triste quando eu vejo finais de semana nublado, finais de semana com chuva. Eu disse ontem uma pessoa, 8 finais de semana aqui em Florianópolis, apenas 2 domingos com sol. Na minha conjectura, no meu cálculo, não sei, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas as crianças, coitadas, gostam no final de semana sair com os pais, seja para a praia, seja para o sítio, seja um passeio aqui, seja um passeio lá.
mas quando chove terrivelmente, todo mundo fica em casa, no apartamento, ou seja, no apertamento. E ainda pais que não deixam criança correr um pouco dentro do apartamento, ou do apertamento. Coitado dessas crianças. Eu tive isso então. Bem, isso não é o meu assunto. Então, rezemos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumina-me. Obrigado, ó Deus, por teres esse anjo da guarda. Eu fui defendido quantas vezes. Eu tenho lá um papelzinho e vejo quantas vezes na minha vida eu estive ante a morte, seja no mar, seja no rio, seja no trânsito, seja lá de São Joaquim para Lages, na festa, na terceira festa da maçã, eu era estudante, e na hora do almoço, lá na casa do prefeito de lá, eu era estudante, estava de batina, ajudei a missa, tal. E estava o governador também, o grande Jorge Lacerda, a grande Quirana Lacerda, que eu admirava naquela época. Isso foi em 1900 fevereiro de 1955, quando na hora do almoço a dona Quirana disse: "O Pedro", eu não era padre ainda, o Pedro, era 1955, eu ia exatamente para Porto Alegre para começar a faculdade de filosofia, porque nós não tínhamos o estudo para o eclesiástico. Hoje tem aqui em Florianópolis, já há muitos anos, faz já uns 30 e poucos anos, 40. E aí a dona Quirana, o Pedro, que Deus a tenha no céu, sem dúvida, de coração grande, o Lacerda maravilhoso, um grande orador, um grande político. Aí a Quirana assim: "Ô Pedro, eu sei que você vai para Porto Alegre, daqui de São Joaquim para Lages, para eu não ir sozinha com o motorista, porque o Lacerda vai para outra direção com o carro, com alguns políticos. Eu tenho um compromisso em Lages. Você não gostaria de ir comigo, com o motorista?" Digo: "Sim, claro, para mim, menos despesa", eu disse. E você sabe que todo estudante sempre passa por dificuldade, porque tem uma merenda para fazer, tem um livro para comprar, mais isso, mais aquilo. E por isso eu ajudo um pouco com alguns estudantes. Médico, estudante de medicina, o outro está fazendo, prestei o exame agora, domingo do Enem, essa pessoa que eu ajudo também, ajudo um. Mas então o Padre Pedro é muito rico. Eu dizia aqui para o funcionário, aqui nós ficamos conversando um pouco, o operário aqui, eu não sei por que a conversa, eu digo: todo padre recebe 2 salários mínimos, cama e comida. E como às vezes o estudante precisa de um dinheirinho. Hoje, uma grande médica, parente minha, de outra cidade, viaja para outros países para dar palestra sobre o assunto que ela é autoridade. Eu trabalhava no Hospital de Caridade, ela era estudante, ela vinha fazer estágio ali e vinha me cumprimentar. Eu também sabia, eu sou psicólogo e parapsicólogo, a gente sabia. Ela veio em encontro, é como um neto ou bisneto: "Vovô, a senhora não tem um dinheirinho para mim?" "Bisavó, a senhora tem um dinheirinho, por certo, para mim." Pronto, lá, e alegria. Então, eu sei disso, eu fui estudante também e tal. Mas estava dizendo então que Deus olha para nós e nos deu esse grande amigo, anjo da guarda. Agora nós devemos, eu estava falando sobre a viagem de São Joaquim a Lages,
E aquele pedregulho todo, o carro ia 30, 40 por hora somente, não tinha asfalto, não tinha nada, era 1955, a estradinha estreita. E não é que quebrou a barra da direção, e quem é motorista sabe, o carro fica descontrolado. De um lado era um paredão de pedras, do outro lado um precipício. Quando o carro se enveredou para o precipício, ela, a dona Quirana, deu um grito, Nossa Senhora, eu estava em Cristo nos ajuda. E o carro pegou para outra direção, foi indo pela estrada, calmamente parou. E lá ficamos uns 40, 50 minutos, naquele momento, lá, sem movimento nenhum. Até que veio uma caçamba ali da estrada, depois nos 40, 50 minutos, nos deu socorro. Bem, mas assim, Deus sempre olha para os filhos, e Deus olha muito mais, quanto mais a gente também reza. Hoje nós celebramos a festividade de um grande santo também, que ele, São Martinho, que aqui no sul do estado tem o município de São Martinho. Ele era filho de pais pagãos, e ele entrou para a vida militar, nasceu lá na França, numa cidade, mas depois de certa altura ele recebeu uma graça toda especial de Deus, e ele então começou a se dedicar também para a religião católica. E veio pedir, era já um adulto, pediu o batismo e tornou-se um monge, com muita penitência, muita oração, muito sacrifício, fundou um mosteiro. E sabe o que aconteceu? Deus lhe deu uma graça especial. Ele conseguiu, na frente de todas as pessoas, numa vez, depois de um tempo, outra vez, terceira vez, ressuscitar 3 pessoas. Agora devemos saber sempre, toda graça, todo milagre é Deus que nos proporciona. Por meio de um santo, por meio de Nossa Senhora, por meio de uma santa, 3 mortos, que ele pedindo ali, fazendo oração. Ó Deus, para que as pessoas saibam que Tu és o verdadeiro Deus, se for da Tua vontade, faz que essa pessoa que ali faleceu ontem e que estamos indo para o cemitério, ela que faleceu dando à luz uma criança, essa criança vai precisar muito, já está precisando da comida do seio da mãe. Faz que esta mãe fique viva. E pronto, para Deus. Lemos claramente em São Lucas, capítulo 1, versículo 36, para Deus nada é possível. Repito novamente. Bem, mas eu gostaria nesse momento fazer oração em favor de todas e todos os estudantes, a oração em louvor ao Divino Espírito Santo. Ontem foi o Enem, e no próximo domingo, segundo dia do Enem. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa memória. Iluminai-nos, iluminai a todos que estão fazendo o Enem e também já vestibulares. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do Evangelho de Cristo. Concedei-nos o dom da sabedoria e da ciência, da inteligência e do conselho. Espírito Santificador, a vós consagramos a nossa vontade, conduzi-nos sempre e em tudo, conforme a vontade do Pai Eterno, concedei-nos o dom da fortaleza
e o santo temor de Deus. Espírito Santo, iluminai-nos. Se você desejar esse santinho, em coqueiros, na paróquia, você poderá levar mais do que um, dar para os seus colegas. Na catedral também, de modo geral, tem. Saúde, paz, alegria, felicidades. Nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, bem como também a bênção da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora essa água com muita fé e Deus lhe dará sempre mais saúde.